Olá, gente linda! Pois bem, chegamos a essa aula que todos esperávamos sobre a gestão das emoções. A gestão das emoções. Conforme você vê aqui no slide, é importante saber que somos pessoas diferentes, assim como aqueles emojis que nós utilizamos para expressar as emoções nas postagens. Às vezes estamos tristes, às vezes felizes, mais animados, mais desanimados, enfim. Somos seres humanos e, portanto, voláteis, circunstanciais, vulneráveis, variáveis. Não existe absolutamente nada estável no que se refere às nossas emoções. Ser humano, que não significa ser um robô, é lidar com essa realidade da instabilidade emocional e com as variações dos ciclos da vida. Por exemplo, os adolescentes que estão com a ebulição dos hormônios estão emocionalmente mais sensíveis. Aquelas mulheres que passam pelo período tão temido da menopausa também passam por variações emocionais, ou inclusive, talvez alguém me ouça aqui, possa dizer, olha, eu tenho problemas na minha TPM, porque eu fico completamente instável. Isso prova que homens, mulheres, crianças, adultos, sem exceção, são seres emocionais e, portanto, variáveis. Mas é necessário fazer a gestão, fazer o cuidado. Por quê? A gente faz a limpeza, a faxina do corpo, todo mundo toma banho todo dia aqui no Brasil, a gente faz a gestão do carro, lavamos o nosso carro, mandamos para um lavacar, fazemos a gestão da nossa casa, mas não faxinamos a nossa mente. E a mente pode viver contaminada com um monte de sujeira tóxica e que prejudica as emoções. Então, a mente humana é o principal palco de atuação do gestor. O verdadeiro gestor vai olhar para suas próprias emoções antes de olhar para as emoções dos outros. Afinal, ninguém conseguirá discernir melhor o outro sem antes discernir bem a si mesmo. Então, eu quero, antes de tudo, dizer para você o panorama do aparelho psíquico, explicar um pouco sobre essa teoria psicanalítica, da topografia do aparelho psíquico, para você entender melhor a mente humana. Olhe para esse slide e você terá uma ideia sobre a estrutura do aparelho psíquico. Como é que funciona a nossa psique? Como funciona a mente humana? Freud dividiu basicamente a mente humana em 3 partes: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Você, olhando para esse slide, você verá que essa parte do inconsciente e pré-consciente é basicamente toda a profundidade, como se você olhasse para um iceberg. Aliás, a figura do iceberg é muito apropriada para isso, porque aquilo que está na superfície, aquilo que vemos, é a menor parte da mente humana, da psique humana. A maior parte está nas profundezas. E note, o nosso inconsciente não sabe a diferença entre passado, presente e futuro. O que é a consciência, então? A consciência é a percepção racional temporal. A consciência é aquilo que está acontecendo agora. É o que você e eu estamos vivendo nesse momento. Tudo está latente, perceptível e fresco na memória. Mas eu perguntaria a você, você se lembra o que comeu ontem? Você se lembra o que comeu anteontem na janta? E se eu perguntar a você o que você comeu no domingo passado? Você só se lembrará se criou uma memória afetiva, se aconteceu alguma coisa muito boa ou muito traumática nesse momento. Então vamos falar de forma prática. Você não se lembra do almoço de domingo passado, mas lembra-se provavelmente do que aconteceu ontem na janta, do que você comeu, se você buscar na memória, o que você almoçou hoje no almoço. Mas dificilmente você se lembrará, antes disso,
porque isso foi lançado para um ambiente da mente humana chamado pré-consciente, conforme você vê nessa figura. Para você entender melhor como funciona a mente humana, para gerenciar suas emoções, você precisa saber que aquilo que é consciente é aquilo com que você lida agora, é aquilo que está fresco na memória. Por isso é importante anotar as coisas. O que eu estou explicando para você é importante observar, registrar, anotar e aplicar. Porque isso será esquecido, mas não será tirado da sua memória. Isso será alojado numa memória pré-consciente. E para você sacar esse registro da memória pré-consciente, você precisa estar muito relaxado, ser levado a essa experiência novamente, através de exercícios de relaxamento, talvez hipnose, ou experimentar experiências parecidas com aquelas que você viveu. Mas o que é o inconsciente? É essa área para onde são jogadas todas as informações e memórias desde o ventre materno. Então, o que você é de fato? Você é o conjunto de todas as experiências vividas desde o seu surgimento no ventre de sua mãe. E há provas e pesquisas científicas que atestam que crianças rejeitadas ainda no ventre de suas mães sofrem com depressão e com baixa estima no futuro. Porque aquelas impressões emocionais foram introjetadas no inconsciente desse feto ainda muito cedo. Isso gerou um registro que esse ser humano adulto acessará através de alguns gatilhos e fará com que esse adulto reviva a experiência fetal de rejeição através de uma palavra de alguém, de uma crítica, de uma rejeição na vida adulta. Percebeu essa relação entre o que é consciente e o que é inconsciente? Pré-consciente, então, é aquilo que está mais recente na sua memória, mas que precisa ser buscado, lembrado. É quando a pessoa vai procurar lembrar de alguma coisa e olha para cima. Que eu jantei ontem, e ela começa a olhar para cima para tentar buscar a informação. Agora, o que é inconsciente, onde essas informações do inconsciente aparecerão? Freud, ele escreveu uma das obras que dividiu o século passado, que foi o Livro dos Sonhos. Tanto é que a editora que lançou o livro esperou a virada do século. Nós estamos falando ali do ano de 1900, era da Primeira Guerra Mundial, e um momento muito difícil da história humana, e que ainda permeavam os preconceitos e as pesquisas sobre as emoções humanas ainda eram muito superficiais, muito pífias. Freud avançou com as pesquisas sobre a psique humana através dos estudos dos sonhos. Então, quando uma pessoa sonha, o que ela está fazendo? Ela está trazendo à tona aquilo que está inconsciente. Geralmente as pessoas associam sonhos àquilo que é futuro, mas os sonhos falam mais sobre o passado do que sobre o futuro. É por isso que uma pessoa em estado de hipnose, ela em estado de transe, ela fora do período de vigília, ela consegue acessar através de técnicas a sua psique, especialmente a área inconsciente, informações inconscientes. Você não se lembrará de tudo aquilo que está na inconsciência. A maior parte das coisas não são lembradas. Além disso, olhe para a figura, para o iceberg, e veja que essa tópica da estrutura do aparelho psíquico formulada por Sigmund Freud, ela traz três áreas que formam quem somos, o ego, o id e o superego. Você já ouviu falar sobre isso? Certamente, muito provavelmente. O que é o ego? O ego sou eu, quem eu sou, ou seja, o resultado do equilíbrio do superego e do id. O que é o id? Essa parte mais funda nesse desenho. O id é desejo, id é impulso, id é pulsão, é libido pura. Id é aquela parte mais primitiva do ser humano. O que é um bebê? Um bebê é id puro. Ele só tem vontades, ele é autoegóico. Tudo se volta para ele
e ele não tem obrigação de ter maturidade para gerenciar as suas emoções. Concorda com isso? Ninguém exige gerenciamento de emoções de um bebê. Por quê? Quando um bebê chora, ele nem sabe por que está chorando. Pode ser que ele esteja com sono, com fome, com dor, queira mamar, queira apenas atenção, apenas colo, apenas provisão existencial através do abraço, do colo, do afeto materno. Mas ninguém sabe, nem mesmo ele. O pai e a mãe são levados a discernir os sentimentos e as emoções da criança, porque ela mesma é incapaz de autodiscernir as suas emoções. Conforme a gente vai crescendo, as fases pelas quais passamos na vida nos forjam e elas introjetam em nós aquilo que nos tornará quem somos hoje. Então, por exemplo, o superego, quem coloca em nós é o pai, especialmente a figura do pai, mesmo pai simbólico, não necessariamente aquele pai, figura paterna. O que Freud vai chamar de pai simbólico são as figuras de Deus, as figuras de figuras de autoridade, figura religiosa, as figuras que estão presentes para castração, para impor limites no ser humano. Esse é o superego. Uma mãe pode desenvolver o papel de pai simbólico quando castra o filho. Agora, por que isso é importante? Porque se um ser humano ele é só id, ele vai querer realizar no futuro todos os desejos da vida de forma inconsequente. É aquele meninão que tem 40 anos e foi criado com a mãe e ele só quer realizar, foi criado pela mãe, está casado ainda psiquicamente com a mãe, porque a mãe resolveu realizar todos os desejos desse reizinho e quando ele vai tentar namorar com alguém, essa pessoa, em contrapartida, desejará compromisso, responsabilidade, maturidade de um homem, não de um garoto, mas ele insiste em viver como um bebê que deseja ter todos os desejos realizados, ele não quer ser castrado. Virou um bebezão para o resto da vida. São pessoas que se entregarão facilmente a qualquer tipo de influência nociva e tóxica. Elas sentem pouca culpa. Um psicopata tem o id muito alterado, ele é muito forte. O que ele quer realizar é desejo. A psicopatia é a ausência de castração, a ausência de culpa. Eu, como pai, tendo duas filhas mulheres, meninas, uma de 3 hoje e uma de 6 anos de idade, me sinto responsável por introjetar essa parte na psique delas que é o superego. Então sou eu quem digo, não pode, a voz firme do pai, a voz grossa do pai. Então se você teve um pai ausente ou se você não teve pai, a possibilidade de você ser uma pessoa mais inconsequente, que corre muitos riscos, que não pensa muito na vida, não pondera, é muito maior. Mas se você teve uma figura castradora, seja o pai mesmo, figura paterna ou pai simbólico, pode ser a igreja, por exemplo, pode ser uma figura política, você facilmente será uma pessoa mais culpada, mais neurótica, porque é uma pessoa que se exige mais, que se pune mais. Qual é o segredo do equilíbrio das emoções humanas? O equilíbrio entre as 3 coisas. Id, superego e ego. Uma pessoa que descompensa essa balança, ela será mais vulnerável emocionalmente. O psicótico, por exemplo, só para ficar claro para vocês, há 3 categorias de distúrbios psíquicos básicas enumeradas por Freud: as neuroses, as psicoses e as perversões. Ok, as perversões, vou colocar aqui numa caixinha à parte, aquilo que você imagina de pior. As parafilias, por exemplo, as perversões sexuais mais absurdas. As psicoses têm a ver com aquelas pessoas que tiveram o desenvolvimento de um superego baixo, geralmente. Então, o psicótico, ele acha que todo mundo está errado e ele está certo. Ao contrário do neurótico, que acha que ele está errado e todo mundo está certo. Ele se sente culpado, enquanto o psicótico não sente culpa alguma, ou pouca culpa. É o inverso.
Quem ajuda uma criança a ser neurótica? Ora, aqueles pais que punem, que castram demais, que culpam, fazem jogos psicológicos. Esse adulto será inevitavelmente uma pessoa muito complicada. Agora, quem serão aquelas pessoas que serão inconsequentes ao ponto de imaginarem que estão completamente corretas e podem passar por cima da vontade de todas as outras? São os psicóticos, que estão doentes. Essas pessoas já têm um comprometimento da sua estrutura química cerebral e elas precisam de tratamento médico, tratamento possivelmente psiquiátrico, quem sabe a recomendação de medicação. Agora, neurótico, todo mundo é um pouquinho. Ninguém escapa hoje em dia de alguma neurose. A angústia, a ansiedade, a tristeza, a autoexigência, enfim, são muitas. Agora, o que é ideal para você do ponto de vista da emoção humana? É você ter autoconhecimento. Quanto mais você conhece sobre a estrutura da sua psique, você terá mais consciência sobre as forças que atuam sobre você e que te adoecem no dia a dia. Então, para eu gerenciar, eu só gerencio aquilo que eu conheço. Para gerenciar as emoções, eu preciso conhecer bem as emoções. E você hoje, essa pessoa adulta, maravilhosa, que possui uma narrativa, possui uma história, seja ela trágica ou cheia de realizações, você deve fazer amizade com o seu passado, reconciliar-se com a sua história e compreender que tudo o que ocorreu desde lá de trás serviu para compor a pessoa em quem você se tornou hoje. Não adianta ignorar, negar, tergiversar. Não adianta fugir da realidade. É preciso encarar o meu passado, a criança que ainda grita dentro de mim. Então, só para você entender, quem é o psicótico? É o esquizofrênico, é o paranoico, coloca a outra realidade para deslocar a realidade atual. A realidade que ele enfrenta é tão insuportável que ele precisa fazer o deslocamento e mudar de realidade. Então, é o cara que surta, que pira, que precisa de remédio, geralmente, para se encontrar, é o paranoico, ou aquela pessoa que tem mania, pessoas que sofrem hoje, conhecido como transtorno maníaco-depressivo, transtorno bipolar, tem tantos nomes para essa doença, ou transtorno de bipolaridade afetiva, esses transtornos relacionados às variações emocionais que fazem os psicóticos fugirem da realidade estão relacionados à psicose humana. As perversões têm a ver com aquelas pessoas que de fato tiveram ausência paterna ou ausência da figura do pai simbólico. Geralmente são pessoas inconsequentes, o psicótico não tem angústia, o psicótico não sente culpa, ele não tem a figura de autoridade, ele não se vê como outro. Porque quem é que diz que o outro existe para você? É o pai. O primeiro outro que chega na sua história é o pai. Porque como você é um bebê, você imagina inconscientemente que é uma massa só com a mãe. Até que essa ruptura vai acontecendo de forma gradativa e dolorosa, muito traumática. Aliás, tem um livro que eu recomendo de uma psicanalista chamada Judith Viorst, um livro chamado Perdas Necessárias. E é ela quem vai dizer que a regra da vida são as perdas e não os ganhos. Porque a gente já nasce perdendo, a gente perde o útero, perde o peito, perde o colo, perde a mamada, mas ganha força, autonomia, mastigação, ganha a maturidade, o crescimento. Você só ganha se perder. O pai, então, é aquele que entra na nossa história quando somos crianças para nos ajudar a lidar com as rupturas, com as perdas, porque é ele quem castra a nossa relação com a mãe. Por exemplo, o filhinho, especialmente o menino, que se imagina estar casado com a mãe, a partir ali dos 4 anos de idade, ele desenvolve uma relação tão forte com a mãe, e o pai chega para castrar, porque o pai quer impedir essa simbiose, essa relação entre mãe e filho.
Agora, a menina, ela sai da mãe e entra no pai, se apegando ao pai e tendo o pai como uma referência. Agora, imagine uma criança sem pai. O que é que acontece? Então, a triangulação familiar, a estrutura familiar de uma família funcional, ela é a grande responsável pela formação de indivíduos emocionalmente saudáveis. Com isso, dá para você ter ideia de como está a nossa geração. Por quê? Porque o núcleo familiar, papai, mamãe e filhinho, nunca foi tão atacado. Pense você diferente de mim, você tem esse direito, mas o que eu estou falando aqui é de teoria psicanalítica freudiana. O psicótico, por exemplo, ele precisa da figura paterna. Pode ser Deus, por exemplo. Deus é figura paterna. É aquele que nos trata como sujeito e não como um não sujeito. É o pai quem nos apresenta e diz assim, você é fulano de tal. Uma vez eu disse para minha filhinha, ela pequenininha, em frente ao espelho, e eu disse, é você, Luísa, sou eu, é você. Então é o pai quem apresenta o filho ao mundo e lhe dá identidade. A castração é um fenômeno social muito importante que nos ajuda a viver em sociedade e nos ajuda a ter maturidade e controle emocional. Eu sei que parece um pouco pesado, é um conteúdo de teoria psicanalítica, mas o conhecimento dessas teorias te ajudará muito na gestão das suas emoções na segunda parte dessa aula aqui. Pense sobre quem você é. Você é, então, o equilíbrio entre id e superego. O superego é essa realização do desejo do outro em mim. É a realização do desejo do pai. Então, é o pai que chega para o filho e diz, você não vai fazer isso. Você tem que obedecer. E a voz firme, grossa do pai, geralmente, impõe esse pavor de castração. E isso é extremamente saudável, desde que seja feito de um ponto de vista de equilíbrio. O ego faz a mediação entre o id, a realidade e o desejo do outro. Então, a realidade é muito difícil. O desejo do outro, às vezes, é muito difícil. Mas é o ego quem faz a mediação entre o desejo, o superego, o desejo das pessoas e a realidade que está diante de mim. Então, quando o ego não suporta o id, ele transfere o desejo para uma neurose. Então, essa pessoa adoece de culpa, adoece de depressão e de muitos outros sintomas. Obsessão por uma ideia fixa, ou a compulsão pela prática de uma ideia fixa. Portanto, se você não compreende bem a estrutura do aparelho psíquico, você acaba adoecendo. O que é importante, então? O que é ideal? Ora, ideal é que nós tenhamos um ego forte, que esteja em equilíbrio com a realidade que está diante de nós e com o desejo do outro. Só que você sabe que as pessoas não têm o poder de te controlar. E você sabe que a realidade que está diante de você nem sempre será alterada. Então, a pessoa com o ego equilibrado sabe também que o id, ou seja, todos os desejos dela, não serão realizados diante da realidade e diante do desejo do outro. Por outro lado, a pessoa poderá ignorar esse papel castrador e realizar o desejo. No fundo, o que as pessoas desejam fazer é realizar o desejo. O que traz angústia, o que traz pavor, o que traz sofrimento, é a impossibilidade da realização do desejo ou o fato de a pessoa ter realizado o desejo. E quais desejos? Ora, podem ser aqueles mais obscuros, moralmente reprováveis e que não conseguem sequer ser pronunciados. Podem ser desejos, inclusive, desconhecidos pela pessoa, que estão alojados no inconsciente.
O que a pessoa pode fazer? Ela pode, em primeiro lugar, realizar o desejo. O neurótico, por exemplo, ele não se autoriza. Então, o superego dele é tão forte, o id dele é tão baixo, que ele quer, mas ele não realiza, então ele sintomatiza. Ele realiza o seu desejo com sintoma. Por isso que essa pessoa sofre, adoece no corpo. A outra coisa que o sujeito pode fazer é a sublimação, que é transferir o desejo. Então, o adolescente, por exemplo, ele ao invés de colocar-se como escravo dos seus hormônios, da sua volição, dos seus desejos sexuais, ele transfere para os estudos, transfere para os esportes e acaba sublimando, que é a transferência da libido, a canalização da libido para outras áreas da vida. Ou pode recusar por julgamento. É aí que o superego atua e aí a gente lida com os desejos, reprimindo os desejos, ou seja, lidar com os desejos, reprimindo, consciente deles, mas sem a necessidade de mandar toda essa energia para o inconsciente. A pergunta, de fato, que você deve fazer na gestão das suas emoções é o que de fato você deseja, como a sua história te trouxe até aqui, como foi a sua história familiar. E eu quero te dar um pequeno exercício antes de entrarmos nessa segunda parte, que é a parte, de fato, mais prática. São lições práticas, são passos práticos para você lidar com as suas emoções, se tornar uma pessoa mais equilibrada, mais saudável. Algumas tarefinhas. Em primeiro lugar, eu quero que você pegue uma folha de papel e em silêncio no seu quarto, sem interferência, sem celular, sem distração, escreva a sua história desde a infância, tudo que lhe vier à mente, tudo quanto você se lembrar. Por favor, faça esse exercício, pois ele será muito importante para você. É um exercício de autoconhecimento. Pode ser que nesse exercício você sinta dor. Pode ser que seja muito difícil lidar com isso. Talvez algumas memórias bloqueadas, reprimidas, elas venham à tona e isso lhe cause dor. Eu quero dizer que algumas dores são boas. Porque se elas doem e vêm para a verbalização ou para a escrita, no mínimo elas não se tornarão sintomas e adoecimento. A cura vem pela fala. À medida em que você se conhece e fala sobre as suas fraquezas, sobre o seu passado, sobre os conflitos existenciais e emocionais que você tem, à medida em que você conhece as suas próprias emoções, você aprende a lidar melhor com isso e se tornar uma pessoa mais sensata, mais equilibrada e mais saudável. Uma pessoa emocionalmente saudável que de fato sabe gerenciar as suas emoções. Depois que você fizer